Dandadan é o melhor anime que vi esse ano. Queria começar dizendo que já tive uma boa impressão desse anime logo de cara, tanto pelo primeiro episódio, quanto pelo que eu ouvi falar dele. Esse anime envolve uma garota com péssimo gosto pra homens, alienígenas lutadores de sumô, nerdices, fantasmas que roubam pinto, médiums, maldições, por incrível que pareça, muito mais. O primeiro episódio começa com o namorado da nossa protagonista pedindo dinheiro emprestado e falando pra ele darem umazinha no motel. Aí ela fica bolada e dá um chute no moleque, mas como ele não aceita apanhar de mulher porque ele é meio delinquente, ele revida e chuta a menina. E aí ela fica lá caída. Aí ela tá lá reclamando do fim do namoro pras amigas dela. E elas ficam tipo, menina, o que você viu nele também? E aí ela fica toda tipo, ele parecia o Kenta Kakura. O que tem demais em gostar de caras másculos? Gostar de caras másculos é uma coisa, mas namorar um delinquente é completamente diferente. Aí ela sai da sala, toda capengada, toda murcha, se perguntando se algum dia ela vai encontrar o cara tão másculo igual o Takakura. E daí ela vê uns otários mexendo com um nerdinho, tacando umas bolas de papel nele. E aí ela decide peitar os caras e eles realmente param de mexer com o coitado. Aí ela sai de sala, já que já cumpriu seu papel de fodona, mas o Nerdala segue ela. Só que ele já chega perguntando se a garota tá afim dele, porque ele não vê nenhum outro motivo pra ela ter ajudado ele. E ele começa com uns papos tortos de alienígena, falando que sabe que ela acredita, e pra ela se preparar pra uma guerra espacial. Papo de doido mesmo. E aí a Momo fica puta e esculacha o moleque, falando que ele é estranho e por isso que não tem amigo. Só que ela volta porque viu que pegou muito pesado e tenta melhorar as coisas. E diz que não acredita em ETs, mas acredita em espíritos. Só que aí o bestão ri da cara dela porque ele não acredita nessas paradas. Só que aí ela se defende, falando que sua avó era uma médium, então ela cresceu vendo esse tipo de coisa, tipo exorcismo. Aí eles fazem um acordo que se ela provar que espíritos existem, ele vira escravo dela. E se ele provar que ETs existem, ela vira escrava dele. Aí ela vai pra um lugar abandonado que falam que se subir até o terraço a pessoa é abduzida e ele vai pra um túnel. Aí eles ficam andando por um tempo. E aí do nada, o Nerdola começa a ver umas pegadas no chão do túnel. E quando ele olha pra trás, tem uma velhota falando um monte de baixaria pra ele. Eu só sei que ele começou a correr. E a Momo conta pra ele que a partir do momento que ele começou a correr, eles estão apostando uma corrida. Agora ele não pode perder de jeito nenhum, senão ele é amaldiçoado. E eu ainda tenho que falar que ele perdeu. Enquanto eles estão sendo atacados, a Momo encontra os tão falados ETs. Ela até tenta fugir, mas eles pegam ela e até rasgam a roupa delas por puro nada. Então, resumindo, os dois estavam certos, porque ETs e fantasmas existem. Deus me livre, eu tenho medo dos dois. Bizarros. Então ela acorda e os ETs contam pra ela que eles querem fazer você sabe o que com ela pra se reproduzirem, porque na espécie deles não tem fêmea. E até usam a telecinésia pra deixar ela lá quente, se é que me entende. Mas logo na hora que tava pra acontecer, o celular dela toca e o Nerdola, que tinha sido amaldiçoado, consegue sei lá como sair de dentro. O Nerdola até fica reclamando que ele tava super chateado porque eles apareceram pra ela, pra ele não, e que vai proteger ela, já que ela foi a única que ajudou ele. Só que mesmo com os poderes da maldição, o Mano ainda tá apanhando. Mas então a garota lembra do ritual que a avó dela mandava ela fazer sempre. Então ela consegue soltar o ki dela. Ela fica mais forte que os alienígenas, consegue meter o pau neles. A garota tava tão forte que só o chute dela colocou ele pra fora da nave. Literalmente atravessou a nave no chute. Um ponto que eu achei legal era que a nave dele estava disfarçada de lua no céu. O garoto ainda tá fora de controle por conta da maldição e tenta atacar ela. Só que ela consegue conter a maldição com os poderes paranormais. E aí sai o espírito da velha de dentro do corpo dele e diz que enquanto ela tiver a bananinha dele, a maldição fica. E se eles quiserem de volta, vão ter que ir lá no túnel. Literalmente chamou pro fight. E aí finalmente os dois admitem que ambos estavam certos nessa parada de aliens e fantasmas e também veem que ferrou muito pro lado dele. E o garoto ainda por cima só consegue ficar com a forma normal dele se a Momo ficar segurando. Então ele nem pode sair de perto dela. Ele começa a dizer umas coisas que só o Kenta Kakura diria. E ela já começa a ficar logo com o coração acelerado. E pra mudar de assunto e pra acalmar o coração, ela pergunta qual era o nome dele, porque ela não lembrava. E adivinha? Era Kenta Kakura. E aí não teve jeito. O coração não aguentou. A emoção foi tanta que até a nave atrás deles explodiu. O segundo episódio já começa com ela dizendo que não tem nenhuma chance dela chamar ele de Takakura, que vai chamar ele de Okarun. Eles andaram a madrugada toda e no meio desse rolê todo, ele até peidou na cara dela, com a desculpa que ele tava ficando nervoso porque ela tava pressionando ele. E como os fantasmas só aparecem de noite, eles não vão poder ir lá no túnel. Então ela chama ele pra ir na casa dela. E aí, chegando na entrada da casa dela, assim que ele pisou, começou a pegar fogo, porque a avó dela colocou um selo pra nenhum espírito maligno entrar lá. E como ele tá com uma maldição, ele se ferrou todo. Mas aí a Momo percebe e tira o selo. E dessa vez ele consegue entrar sem problema. E aí ela troca de roupa, sem tomar banho nenhum. Meu Deus, é muito porquinho. E dá um moletom pra ele trocar também, porque o moleque tá só o pó. E agora, a única preocupação dela é ver se o garoto tá mesmo sem a bananinha dele. E ele comprova que realmente sumiu. E aí eles começam a discutir, que ele diz que a culpa é dela, que ele perdeu o amigão dele, por conta do desafio que eles fizeram. E aí, ela manda um papo que ele que veio atrás dela antes disso, que ela nem queria nada com ele. E aí ele dá até uma desabafada, falando que sabia que não teria muitas outras chances de falar com alguém de novo. Então foi conversar com ela pra tentar ter um amigo. Enquanto ela tá tentando animar ele xinga ela de barango e os dois começam a discutir. Só que aí a campainha começa a tocar e ela vê que não é a campainha que normalmente toca. E ela diz que a avó dela deixou uma campainha pros humanos e uma pros espíritos malignos. E aí a burra percebe que não colocou o selo de volta no lugar e é por isso que conseguiram entrar. Eles até tentam colocar o talismã de volta, mas antes de conseguirem, começam a brotar uns
muros em volta da casa e agora estão presos lá dentro. O nariz deles começa a sangrar, tudo fica preto e branco e aparece um gordão com a aparência de lutador de sumô. No começo, eles pensam que o monstrão é um espírito, mas na verdade é um alien que também quer fazer coisas estranhas com eles. O gordão até solta uma névoa preta lá dentro, e aí eles veem que não vão aguentar muito tempo lá dentro, e que tem que derrotar o cara e rápido. Mas a Yase não consegue usar os poderes e ao mesmo tempo controlar a maldição do nosso amigo Okaru. Então ele pede pra ela tentar liberar a maldição e ao mesmo tempo deixar a cabeça dele funcionando. E por incrível que pareça, funciona. Sério, a transformação foi muito boa, o visual e a personalidade dele mudam e fica muito foda de ver. E nessa versão, ele fica mó deprê e fica falando: tô deprê, Yu. Tô muito pra baixo, Yu. Mas acho uma característica legal. Pior é que essa versão é muito poderosa. Eu acho que ela conseguiria acabar de vez com esse lutador aí. O problema é que ele não consegue ficar muito tempo nela, porque o corpo não aguenta. Então do que adianta, né? Mas foi aí que ela percebeu que o monstro é um lutador de sumô. Então se ele encostar a mão no chão, eles vencem. Então o Okaru se transforma de novo e consegue arrancar uma das pernas do bichão. E quando a mão dele toca no chão, começa a derreter. E aí eles pensam que venceram. Só que o mano trapaceou e simplesmente ignorou essa regra do sumô. E aí ele pega a garota e começa a esmurrar ela na parede. E quando eu vi isso, eu jurei que ela tinha morrido na primeira porrada. Só que não, como é que é possível ela levar várias porradas consecutivas e não morrer? E aí ela tá lá toda bolada, porque o cara trapaceou na cara dura e não tá nem aí. E ele começa a esmurrar ela mais ainda na parede. Só que tudo isso fazia parte do plano dela, porque agora ela tá fora da área e pode usar o talismã. Então ela pega o nerdola e coloca o selo de volta. E aí o alien pega fogo e no final tudo volta ao normal. Só que ela tá tão derrotada que acaba desmanhando. E o moleque vira vovó turbo de novo. E assim acaba o segundo episódio. E é isso, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou esperar sair mais episódios e venho com a parte 2 pra vocês.